Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Cocoa Presbyterian Church, a igreja que eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, sou pastor aqui na Flórida. É uma igreja americana e nós não temos ministério em português. Esse é o nosso ministério em português, junto com o Pingo de Prosa que eu lanço toda semana, de segunda a sexta, é uma meditação curtinha que eu lanço na hora do almoço. Então esse é o único culto, esse é o ministério em português da gente aqui, né? É uma igreja totalmente americana, aqui na Flórida Central. Se você mora na Flórida, no caminho de Orlando para a praia, você encontra a gente, você passa por Cocoa, né? Uma cidadezinha pequena, e eu sou pastor da igreja presbiteriana aqui. E durante o Covid nós começamos a fazer esses vídeos para abençoar as pessoas que não podiam ir na igreja. E a Covid veio, o Covid vai e a gente continua fazendo, né? Não sabemos por quanto tempo, né? A gente está pensando em remodelar o ministério, ver de uma maneira melhor como é que a gente pode alcançar mais gente, né? Então nós ainda estamos pensando, se puder, ore por nós para que Deus nos guie, nos abençoe, né? E se esse ministério, né, do culto, né, não chega a ser um culto completo, né? Mas se tem abençoado você, deixa a gente saber, né, para a gente, né, de repente a gente decide descontinuar e aí tem muita gente que está sendo abençoada, né? E eu gostaria de pedir para você, de incentivar você a se inscrever no nosso canal, né, esse canal que você está assistindo, e compartilhar esse vídeo com os teus amigos, os teus familiares, inclusive o pessoal da igreja, né? A gente não está fazendo competição, eu não tenho ministério em português nesse sentido aqui, né? Então não vou tirar ninguém da igreja. Nosso objetivo não é tirar ninguém da igreja, nosso objetivo é te edificar, te abençoar, te encorajar na vida cristã, né? Então ajuda a gente nesse sentido também. Toda semana eu ponho uma música para abençoar as pessoas, mas antes de colocar a música de hoje, eu gostaria de fazer uma oração por você, que é um dos objetivos nossos aqui, é orar por você. Então vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos por esse ministério, te agradecemos pela oportunidade, mesmo sendo através da internet, de abençoar outras pessoas, de alcançar outras pessoas. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo, dá graça para elas, abençoa a saúde, abençoa a família, Senhor, abençoa o trabalho, as finanças, ó Deus, nesses tempos tão difíceis que o nosso mundo está passando. Que o Senhor possa abençoar as finanças, abençoar o trabalho, abrir as portas certas, Senhor, manter as portas abertas, ó Deus, dá graça para essas pessoas, Senhor, e abençoa a vida espiritual delas, ajuda essas pessoas a crescerem no conhecimento do Senhor, no conhecimento da Tua Palavra e receberem graça e misericórdia de Ti, Senhor. Fica, ó Deus, com cada uma delas, nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, toda semana, como eu disse, eu coloco uma música para te encorajar, para te abençoar, né? Eu coloco a turma lá do baú, né? Eu vou lá no YouTube e pego uma musiquinha que é lá do baú, do meu tempo de Brasil, né? Meu tempo de Brasil, né? Eu saí do Brasil em 1990, mas eu deixei muita gente boa lá para trás e foi uma bênção, né, na minha vida, continuam sendo uma bênção na vida das pessoas, né? E aí eu jogo essas músicas, são músicas que eu conheço, gente que eu conheço, né? Trabalhei com eles, fizemos ministério junto enquanto eu estava lá, e eu quero compartilhar essas músicas com você. Então vamos ouvir a música de hoje. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode
ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Ok. Conhecia dessa música? Conhecia o pessoal? Conhece o pessoal? A ideia é te abençoar, te encorajar, te edificar. Esse é o objetivo nosso aqui. E eu estou fazendo uma série, como você sabe, estou terminando hoje essa série, sobre aprendendo a ser o remanescente, aprendendo a ser o remanescente. O que é o remanescente? O remanescente é a minoria fiel, né? Então na Bíblia toda a gente tem a história do remanescente, porque tem sempre, né, aqueles que ficaram fiéis a Deus, né, que permaneceram fiéis apesar de todo mundo ter abandonado, todo mundo ter largado a vida com Deus, né, o relacionamento com Deus. Então tem sempre um grupinho que Deus reserva de remanescentes, e a gente tem que aprender com eles a ser um remanescente. Então eu estou compartilhando com você lições de como ser um remanescente, aprendendo a ser um remanescente. E isso é um livro que eu escrevi, né? E eu gostaria de incentivar você a comprar esse livro, está lá no Amazon, né? Dependendo do teu esquema com o Amazon, você pode até ler o livro de graça, né? E eu sempre coloco, eu tenho vários livros publicados no Amazon, eu sempre coloco os preços mais baixos que eu posso,
justamente para o pessoal poder adquirir e ler, né? Então esses livros estão disponíveis lá no Amazon, né? O Remanescente, como aprender a ser o Remanescente. Então dá uma checada lá no Amazon, né? Adquire o livro, compartilhe o livro com outras pessoas, leia, né? A ideia são meditações para ajudar você como a ser o remanescente, como viver nesse mundo quando você é a minoria, né? Então, esse é o objetivo. Então, o texto de hoje, a história de hoje, vai nos ensinar a não nos isolar, né? Não se isole. Essa é a mensagem de hoje para ser, né? Aprender a ser o remanescente. Se você é o remanescente, não se isole. Então, a história está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, eu não vou ler o capítulo todo, se você puder, tiver tempo, leia o capítulo todo, é um capítulo, uma história muito, muito bonita, com muitas lições, né? A gente não tem tempo para compartilhar todas as lições, né, desse capítulo, mas a ideia é compartilhar a lição a respeito do remanescente e não se isolar. Eu vou ler só os versículos 19 a 18, olha o que diz. Ali entrou numa caverna, Elias, está falando de Elias, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto com seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Israel, Jeú matará, quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito fale conosco nesse instante. Que o teu Espírito nos dê graça para entender a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Isolamento. Essa é a história do Elias. Você lembra que o Elias matou os profetas de Baal, aquele negócio todo, e o rei Acabe e a esposa Jezabel ficaram danados com ele, porque queriam matar de todo. Ele se tornou o inimigo público número 1 em Israel. E o que ele fez? Ó, pernas para que te quero, né? Correu e fugiu e se isolou, né? E essa é a primeira reação que todos nós temos, queridos, quando a gente sente que nós somos a minoria, que o que a gente acredita não é o que a maioria acredita. Uma das primeiras iniciativas ou atitudes que a gente tem é a gente se isolar. A gente vai para o cantinho, se esconde, se isola, não dá palpite, não fala mais nada, fica quietinho, né? E a gente sabe que nós estamos certos, o pessoal está errado, mas o pessoal é a maioria, então não vamos comprar briga não, vamos quietar, a gente vai para o lado oposto, né? E essa é a atitude que a maioria das pessoas tem quando se encontram nessa situação, nessa realidade de serem um remanescente, de serem a minoria.
e a minoria que pensa que está certo, que acredita estar certo. E não, nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos que, né, não temos com quem contar, então nós temos que nos proteger, cuidar da gente mesmo, viver a nossa vidinha. Eu fico ali no meu cantinho, né, ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém, né? Essa foi a reação que o Elias teve, né? O que ele fez? Ele correu, saiu fora, né? E correu sozinho. Né? Ele pensou que ele era o único fiel a Deus e que o rei e a rainha estavam atrás dele, da cabeça dele, e ele, correu, né? Ele tomou uma decisão sem verificar se havia outras pessoas, né? Nem verificar que existiam outros fiéis a Deus. Na opinião dele, esse é que é o grande problema. Na opinião dele, na visão dele, ele estava sozinho, ele não conseguia ver ninguém, né? Ele só via o problema dele, a situação dele, está difícil, está complicado, e estou fora, né? Então essa é uma atitude que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida para a gente não se isolar nesses momentos. Ele pensou que ninguém estava com ele, que não havia mais nenhum fiel a Deus, né? E ele se isolou, correndo para um lugar deserto, pensando que estaria seguro lá. Esperava que lá ele ia estar salvo não só de Acabe e Jezebel, mas também de Deus. Estou fora. Elias tornou-se o inimigo público número 1 em Israel, e ele acreditava que não podia confiar em ninguém. Ele era um homem procurado, e o rei e a rainha queriam a cabeça dele. Essa é a triste realidade. Às vezes, ser um remanescente irá produzir esse tipo de medo em nós e esse tipo de reação, né? Nós vamos sentir que perdi o voto e perdi de goleada. Estou fora, né? Eu vou ficar quietinho, não vou falar mais nada, deixa eu arrumar meu cantinho aqui e fazer o que eu posso, não dar mais palpite, aquele negócio todo. Nós pensamos que o mundo inteiro está contra a gente, né? E ninguém, nem mesmo uma pessoa, pensa como nós pensamos, acredita como nós acreditamos, né? E quando chegamos a esse ponto, nós faremos o que Elias fez: fugiremos para um lugar deserto onde ninguém possa nos encontrar, nem mesmo Deus. E você sabe o que está acontecendo hoje em dia? E talvez você está experimentando isso, ou conhece alguém que esteja experimentando isso. As pessoas estão fugindo para a igreja grande. Sabe por quê? Porque lá na igreja grande eles ficam quietinhos, eles acreditam naquilo que eles acreditam, não dão palpite, não fazem nada, ninguém conhece eles estão escondidinhos ali. Tem gente fugindo para a igreja, eles não querem deixar de ir na igreja, mas eles não querem comprar briga, falar, debater, ou ensinar, ou seja lá o que for, expor as suas ideias, né, cristãs, bíblicas. E aí eles vão para uma igreja grande, senta lá no fundo, escuta a música, escuta o pastor, acaba o culto, vai embora para casa, ninguém conhece eles não conhecem ninguém, acabou. De vez em quando toma um cafezinho, vai aqui, conversa com alguém, aquelas conversas superficiais de igreja grande, de porta de igreja grande. Tudo bem? Quem é você? Muito prazer, bem-vinda, obrigado e tal. E pronto, acabou, né? Não tem mais nada. E é isso que muita gente está fazendo hoje em dia, muito cristão está fazendo hoje em dia. Estão fugindo para a igreja grande para se isolar, que nem o Elias estava fazendo aqui, né? Correndo para um deserto, para que ninguém nos encontre, nem mesmo Deus, não quer saber de ninguém. E às vezes podemos nos isolar dentro de uma igreja grande, né? Ninguém nos conhece. Medo, decepção, estresse, incredulidade marcaram a viagem de Elias. São as marcas da viagem de Elias, dessa correria que Elias aprontou, dessa carreira de Elias aqui, fugindo. Ele estava pronto para morrer. Talvez ele pensasse que nem Deus podia fazer alguma coisa por ele. Encontramos essa história, né? Se você puder, já mencionei, leia o capítulo todo, para você ver a história dele, né? O grande Elias, o profeta que realizou milagres extraordinários, agora está com medo, está isolado, pensando que seu ministério e serviço a Deus está acabado, sua vida e trabalho não tem valor. É nesse momento, queridos, que Deus
se mostra. É nesse momento, na história de Elias, que Deus aparece para ele. Deus podia aparecer lá no começo da correria. Quando Elias falou, olha, eu vou correr, Deus aparecer para falar, Elias, fica quieto aí. Corre não. Né? Deixa correr. Vai, quer correr? Corre. Quer fugir? Foge. E Deus deixa ele fugir. Vai, escondeu numa caverna, aquele negócio todo. Falou, aqui eu estou seguro, não tem ninguém aqui. E é nesse momento que Deus se mostra para ele. Nesse momento que Deus fala com ele. Então, algumas coisas acontecem nesse momento. Deus se mostra, Deus fala com ele, Deus corrige a sua visão errada, né? Visão errada que ele tinha. E sabe o que mais? Deus manda ele de volta. Deus manda ele de volta. E a primeira coisa que Deus fala com ele é essa aqui, ó. Olha o versículo que diz: e ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna, né? Quando ele ouviu o cicio suave, né? Veio terremoto, veio vento, veio trovão, vem isso, vem aquilo, fogo, muito barulho, e Deus, e o texto fala assim, Deus não estava lá, e Deus não estava lá, e de repente tudo acalma. E aí vem um sopro suave. Aí Elias olha, pôs-se à caverna, e vês que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Essa foi a primeira coisa que Deus falou para ele. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Quando nos tornamos os remanescentes, queridos, as nossas crenças, opiniões não são sequer ouvidas, né? O pessoal não está nem aí para aquilo que a gente acredita. Podemos tentar nos isolar e para lugares onde ninguém nos encontrará. Nesses momentos nós tendemos a esquecer que o nosso Deus sabe de tudo, vê tudo. E Ele vai nos encontrar. Ele não tem jeito de fugir de Deus, né? O salmista diz assim, para onde irei da tua face? Para onde irei? Né? Se eu me esconder até lá no lugar dos mortos, lá o Senhor vai estar, o teu Espírito vai... Não tem jeito de fugir de Deus. Ele vai nos encontrar. E a sua primeira pergunta vai ser: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Essa é a pergunta. Como diz o outro lá nas mídias, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar: o que você está fazendo aqui? E aí Deus corrige ele, fala: olha, eu reservei 7.000 que não se dobraram ao Jeroboão. Você não é o único remanescente. A tendência nossa, queridos, é sempre pensar que nós somos um. Isso aí só está acontecendo comigo. Isso é que eu falo com a minha esposa Marta, quando ela enfrenta problema no computador, fica nervosa com problema no computador. Eu falei: olha, isso também acontece comigo. Quando eu encontro problema no computador, eu não consigo resolver os problemas da internet, computador, aquele negócio todo. Eu falo assim: não é possível que eu seja a única pessoa, a primeira pessoa e única a ter esse tipo de problema. Alguém já teve esse problema, já resolveu, já gravou um vídeo e já postou aí no YouTube, no Rumble, seja onde for, já tem um vídeo rodando aí, um blog, explicando como é que resolve isso. Não é possível que eu sou o único e o primeiro e único a ter esse tipo de problema. E com certeza, se você fizer a pergunta certa na internet, você vai descobrir alguém que já teve aquele problema, que já enfrentou aquela situação e que te ensina a sair daquilo, clica aqui, clica ali, faz isso, faz aquilo. Essa é a ideia. Muitas vezes a gente acha que isso aí só está acontecendo com a gente. Nós somos os únicos que estamos sofrendo. Essa era a atitude de Elias: eu sou o único, só eu fiquei fiel aqui. Deus falou: Elias, tem 7.000 que eu reservei, que não dobraram o de joelho para Baal. Tem muita gente lá, pode voltar. Muita gente boa ainda. Né? O negócio é que ele não sabia, não queria ver, mas tinha muita gente. Então essa atitude que a gente tem que ter quando a gente se torna um remanescente é de que nós não podemos nos isolar, porque nós não somos os únicos a ter essa opinião
E se bobear, nós somos a maioria. A gente aqui não fala. Que acredita na palavra de Deus. Que serve o Senhor. Que tem um compromisso com o Senhor. Tem muita gente dentro da igreja assim. Muitas vezes nós pensamos que nós somos os únicos e só está acontecendo comigo. E não é verdade. Deus tem muita gente. Então ele chega para Elias e fala: olha, eu quero que você volte. É isso que você vai fazer. Você vai ordenar o rei da Síria, ordenar o rei de Israel, e você vai ungir, né? Unge um, unge outro e unge o Eliseu para te substituir. É isso que você vai ter que fazer. E quem não morrer na espada de um, morre na espada do outro. Quem morrer na espada do outro, morre na espada do profeta, do Eliseu. O Eliseu não era flor que se cheirava também, não, né? Então, a ideia é que quando nós aprendemos que nós somos os remanescentes, nós temos que... Você precisa começar a ligar a tua antena e ver quem mais que pensa que nem você, que acredita que nem você, que acredita nas Escrituras, que acredita na palavra, quer servir o Senhor, quer ser fiel ao Senhor. Quem mais? Tem gente aqui? Junte-se. Procura, junta. Começa a orar junto. Tem mais gente aí. Tem mais gente aí. Eu sei que a viagem vai ser longa, querido. Não vai ser uma viagem curta. Nós não estamos falando de 100 metros rasos. Nós estamos falando de maratona. É coisa que vai levar tempo. Mas você não pode ficar sozinho. Não se isole. Deus tem muitos fiéis remanescentes e temos que ficar juntos e apoiar uns aos outros e continuar a servir a Deus. E continuar a servir a Deus. Deus ainda tem muita coisa para fazer através da minha vida e através da tua vida. Não corra, não fuja, não se isole. Não se isole. Tem mais gente que crê como você, que ama o Senhor como você, que acredita na palavra de Deus como você. Eles estão aí. Você só precisa achá-los. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos capacite, Senhor, a achar outros remanescentes que creem no Senhor, que servem o Senhor, que amam o Senhor e amam a tua palavra. Dá graça para a gente fazer isso. E fica conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter parado aqui e assistido. De novo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal da igreja. Adquira o livro, O Remanescente, Aprendendo a Ser um Remanescente, que eu sei que vai te ajudar na tua caminhada cristã, tá bom? Nós temos a nossa meditação durante a semana, de segunda a sexta, chamada Um Pingo de Prosa, nesse canal mesmo aqui do YouTube. Por isso que é bom você se inscrever, porque aí você recebe a mensagem, o aviso de que a mensagem já está lá, né? Eu lanço mais ou menos na hora do almoço. E aí você pode receber a mensagem e ouvir, né? Então, de segunda a sexta, eu lanço Um Pingo de Prosa, uma meditação curtinha para te abençoar durante a semana. E no fim de semana a gente tem esse culto aqui, tá bom? Eu espero te ver durante a semana, senão a gente se encontra no fim de semana. Um grande abraço, Deus te abençoe.